Vamos ver como se prepara uma mangueira de nível. Começa-se por encher a mangueira com água, deixando talvez um palmo de mangueira sem água, portanto aqui na zona das pontas. Arranjam-se duas rolhas para tapar as pontas da mangueira, para poder ser transportada sem entornar a água. E nada mais. Depois, o passo seguinte é verificar se se a mangueira, digamos, está calibrada. O que se faz é colocar as duas pontas ao lado uma da outra, esperar que estabilize os dois indicadores e verificar se eles ficam alinhados um com o outro. Nem sempre ficam alinhados um com o outro e haverá várias razões para isso acontecer. Eu não as conheço exatamente muito ao certo, mas algumas eu sei quais são. Sim, não conhecerei todas, evidentemente. Uma delas é a seguinte: a água tem que estar à mesma temperatura em todo o tubo. Essa é uma delas. A segunda é que a água, pelo menos a água da companhia, a água do cano, como nós lhe chamamos, tem dentro determinadas substâncias que se aguentam dissolvidas na água enquanto a pressão é alta, porque no tubo a pressão é um bocado alta. Portanto, quando a água fica à pressão atmosférica, esses gases libertam-se, algumas dessas substâncias e gases, etc., libertam-se e acabam por estragar um pouco o processo. E, portanto, é preciso manter a água fresca, digamos, dentro do tubo. Um terceiro caso acontece ao fim de um certo tempo, é que a mangueira tem tendência a criar uns limos. Não sei se é uns limos, se é uns musgos, mas um material, uma coisa qualquer verde, que vai começando a aparecer dentro da mangueira por causa da presença da água. Então é preciso substituir a mangueira, não tem nada que saber, mas isto pelo menos umas semanas aguenta. Há quem evidentemente despeja a mangueira no fim de cada utilização e depois volta a encher. De seguida, numa das pontas da garagem, e esta garagem não é retangular, é estranho que parece, é triangular, na zona mais distante, digamos assim, aliás mais estreita, aqui tem cerca de 80 cm de largura, eu coloquei uma marca a 1 metro do chão. Portanto, o chão está mais abaixo, como é de calcular, e eu coloquei uma marca a aproximadamente 1 metro do chão. É apenas uma marca para comparar com outras, não mais do que isso, digamos assim. Aproveitei e pus uma segunda marca também a 50 cm. Não se vê muito bem, calcular, consegue ver-se, a 50 cm. Nesse processo fiz o seguinte, portanto coloquei uma tábua, coloquei aqui 2 pregos e colei uma fita métrica que canibalizei, portanto cortei uma fita métrica em 3 pedaços de 1 metro, uma fita métrica destas de aço, que eu verifiquei está, enfim, em razoável bom estado e, enfim, não foge muito às medidas que deve ter, e colei neste rebordo da tábua. A razão é simples, é que o laser vem daquele lado, portanto ele vem daqui e portanto irá incidir sobre esta fita métrica e permite ver-se bem a escala. Ela está presa apenas com um parafuso e tem aqui 2 pregos, e estes 2 pregos servem exatamente para eu entalar aqui a mangueira e deixá-la aqui ficar enquanto vou ao outro lado tratar do assunto, porque de outra forma, sendo só uma pessoa, era difícil segurar a mangueira e ir ao outro lado. Portanto, esta foi a primeira coisa que fiz. Depois, coloquei aqui a mangueira e fui ao outro lado à procura de uma zona onde pudesse marcar a mesma cota. No segundo local onde eu precisava instalar uma fita, eu procurei uma zona que estivesse mais ou menos a 1 metro de altura. Eu percebi que seria aqui esta gaveta ou este armário, e prendi aqui de alguma forma a mangueira. A mangueira ficou presa, tirei a tampa da mangueira e fui ao outro lado acertar, portanto tirei também a tampa do outro lado,
quando tiro a tampa, verifico que o nível de água não estava muito fora do sítio, e aí ajusto cuidadosamente do outro lado o nível da água, portanto, ao ponto de referência, que era o ponto de 1 metro, a 1 metro de altura do chão. Portanto, deixei a mangueira lá entalada, e vim aqui e marquei este metro, ok? Com caneta de acetato marquei aquele metro. A partir daí, já sabendo mais ou menos que o metro ficaria nesta zona, construí então, aproveitei 2 pedaços de alumínio e prendi aqui esta ripa, que vai um bocadito acima do metro, onde pus também 2 pregos, também para segurar a mangueira. Nessa altura entalei aqui a mangueira, verifiquei novamente do outro lado, portanto, quando tirei a mangueira do sítio onde ela estava e coloquei aqui, ela variou. Eu fui novamente do outro lado a acertar o nível da água para ficar na marca de referência. E quando voltei aqui, portanto, o nível da água estava exatamente nesta zona. Aí peguei na segunda fita métrica, que está presa com um prego, e, portanto, fiz ali um furinho, depois posso explicar como, e, portanto, preguei ali o prego exatamente para que esta zona aqui da marca do 0 ficasse exatamente ao nível da água na mangueira ali. E dessa forma eu já tinha também aqui esta segunda fita métrica coerente em relação à outra. Evidentemente que estas escalas aqui, por exemplo, diz 217, a única coisa que me interessa é o facto são as dezenas e as unidades de centímetro. As centenas não me interessam. Eu usei a mesma fita métrica, portanto, tirando 1 metro, cortando em 3. Do outro lado é a mesma coisa, portanto. E o facto de isto estar virado ao contrário é porque me dá jeito, pela forma como fiz alguns desenhos, que a contagem seja feita de cima para baixo, de 1 metro para baixo e não para cima. Isso é irrelevante, mas estão todas assim, portanto, o metro começa aqui e vai para baixo, e conta para baixo em vez de contar para cima. O que interessa é que elas estejam as 3 à mesma altura e que haja uma coincidência de alguma forma. Portanto, eu consegui isso e pronto. No que diz respeito aqui à placa que usei neste processo todo e ao laser e ao nível mais ou menos de precisão que eu tenho, a surpresa foi agradável. Bom, como já vimos com a história da fita métrica, a primeira coisa que eu fiz foi tentar perceber se as fitas métricas eram iguais umas às outras dentro do possível. Elas não são bem iguais e o maior problema das fitas métricas está aqui na ponta. Esta ponta é fabricada da seguinte forma. A ideia é a seguinte: quando nós colocamos a fita métrica desta maneira, assim desta maneira, esta ponta desloca-se para ali, portanto é por isso que isto é uma folga. Esta folga não é um defeito, é mesmo assim. É uma folga, será em princípio uma folga igual à grossura desta chapa. E portanto, quando nós fazemos isto, é suposto o centímetro 0 ficar ali na parede interna da chapa. E portanto fazemos a medição. Se por acaso fizermos a medição assim, esta chapa desloca-se para aquele lado e o nosso centímetro 0 passa a ser a parte de fora da chapa deste gancho, ok? O que se passa é que muito raramente a grossura, portanto, esta folga muito raramente é igual à grossura da chapa. Então o que acontece é que logo à partida o início da fita métrica não fica muito bem alinhado. Mas regra geral esse desalinhamento não ultrapassa o meio milímetro. Mas é a maior fonte de problemas. Depois há umas fitas métricas que parecem ser um bocadinho mais esticadas numa zona, um bocadinho menos, mas eu não tenho aqui nenhuma destas com uma diferença superior a 1 milímetro, muito embora as que variem mais sejam estas. Estas variam um pouco mais. Isto é marca Hardman. Esta varia um pouco mais. Esta é boa, esta é boa, esta é boa. Esta aqui varia um bocadito, mas enfim, isto é um porta-chaves. Esta tem algo um bocado estranho, esta é nova. Que este plástico, há algo de errado com este plástico porque está completamente pegajoso. Eu já tentei limpá-lo de várias maneiras e ele continua pegajoso. Não sei se é para não fugir dos dedos, mas os dedos ficam sujos. Eu não gosto desta fita métrica. Enfim, neste processo, evidentemente, eu usei uma régua. Portanto, usei uma régua, usei o PECLIS. Eu comecei por verificar se esta régua e aqui o paquímetro, se o paquímetro, que é grosso modo aquilo que eu tenho de melhor para verificar estas coisas, se as coisas coincidiam, e coincidem. Portanto, ele abre até aos 15 cm, eu verifiquei os primeiros 15, verifiquei os segundos 15, e esta, de facto, parece bem.
Tenho aqui uma outra bastante mais antiga que não é tão boa. Tenho aqui duas, aliás. Esta que foi comprada no Leroy não é grande coisa, é direita, mas não é grande coisa, tem uma diferença qualquer. E tenho ali uma ainda mais antiga que tem, mas esta, que é chinesa, esta aqui trabalha bem, tem a medida certa. E portanto o que eu fui fazendo foi pegar nas fitas métricas e tentar verificar em vários pontos da fita se no início e no fim havia coincidências. E estas, pelo menos, regra geral, coincidiam. A rainha destas fitas métricas, digamos assim, também pela precisão, é esta. Esta fita métrica tem a particularidade de ser mais velha que eu. Isto terá 60 e tal anos. Marca Fisco Uniflex, não sei. Enfim, ela era do meu avô, que já faleceu há muitos anos. E, portanto, terá falecido há mais de 40. E, portanto, esta fita métrica está certinha como qualquer uma das outras, o que é uma coisa espantosa. Bom, se calhar não é. Se calhar naquela altura não feitas com mais amor e carinho do que hoje. Em relação a esta coisa, então como é que isto aconteceu em relação ao laser? O que é que isto deu? Bom, eu aqui tive uma surpresa. É que quando cuidadosamente acertei esta horizontal, na medida do possível com a bolha melhor que eu tenho, que é esta, eu liguei o laser, portanto limpei, coloquei aqui, liguei e fui ver a diferença entre um ponto e outro, entre digamos, uma das fitas métricas e a outra, e a diferença era inferior a 5 mm. Ora, 5 mm em 5 metros, eu estou muito satisfeito, portanto, para o efeito em causa, para o fim a que se destina, é mais do que suficiente. E, portanto, eu nunca pensei que o laser estivesse, apesar de tudo, tão certinho. É claro que eu agora não tenho maneira, eu poderia tentar calibrar a chapa de forma que o laser coincidisse na mesma medida nas duas fitas métricas. A gaita é que eu depois, o laser pode estar certo, mas eu não sei se o laser está para lá a esta base. Por outro lado, também não posso tentar ajustar o laser, mesmo que eu conseguisse, ou ajustar aqui esta base, com base nesta bolha, porque esta bolha também tem limites. Portanto, esta é a bolha mais sensível que eu tenho aí outros níveis, mas esta, por exemplo, que é um nível Stanley, que eu já tenho uma certa de anos, é muito menos sensível. Portanto, eu tenho que inclinar muito mais o nível para obter algum efeito na bolha. Nesta aqui, qualquer pequenino desvio provoca logo uma fugida bastante grande da bolha. Eu não sei qual é a precisão, não há, e tanto quanto me recordo, não há especificação para esta bolha, mas que ela é muito mais sensível do que qualquer outra, isso é. E, portanto, é possível calibrá-la para ter a certeza que no centro ela corresponde à horizontal. A maneira de fazer isso, eu explicarei isso noutra altura. Há um bom vídeo, quem quiser ver e procurar, no canal Rox Tools, em que ele explica muito bem como é que isso se faz. De qualquer forma, portanto, para já eu estou muito satisfeito. Isto, para a maior parte dos casos, isto funciona na perfeição. E, portanto, é mais um instrumento ou um conjunto de aparelhos que me permite estabelecer horizontais com bastante precisão, e eu estou contente com isso.